as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo. Essa história, ela não termina no funeral, mas sim numa grande festa. Porque o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. E nós pregamos o Cristo que esteve morto e agora está vivo pelo século dos séculos. Queridos irmãos, a morte e o inferno foram vencidos pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que as aflições no tempo presente, em Romanos 8,18 diz, não é para se comparar com a glória que vai ser manifestada em nós. Aleluia. Nós passamos esse mundo aqui, muitas aflições, porque estamos seguindo o caminho da salvação. E o Senhor Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Esses dois inimigos, a morte e o inferno, eles vão ser lançados dentro do lago de fogo. Fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 15, a partir do 54, que o aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que Ele nos dá vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar nessa noite para você, qual é o impacto da ressurreição de Jesus na sua vida? A palavra de Deus diz aqui que o Senhor Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, mas tinha aqui dois dos discípulos do Senhor Jesus que estavam tristes. Aqueles dois homens que estavam caminhando em direção a Emaús estavam tristes. Eram discípulos do Senhor Jesus. Mas a ressurreição do Senhor Jesus não havia feito nenhum impacto na vida deles. Porque quando nós falamos da ressurreição do Senhor Jesus, nós falamos da grande esperança para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos e irmãs, que nós somos salvos em esperança. Nós somos salvos em esperança, porque a palavra de Deus diz que a ressurreição do Senhor Jesus nos garante a vitória. O apóstolo Paulo, ele disse, mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A grande vitória que nós recebemos é a salvação, é a redenção, é a vida eterna, sabendo que esse mundo é passageiro, tudo aqui vai passar, mas a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer para sempre. Aleluia. A morte, ela não é o fim. A morte é o inimigo que o Senhor Jesus já venceu. Só Ele venceu, amém? Só Ele venceu. E a palavra de Deus diz que esses discípulos aqui, antes do impacto da ressurreição, eles estavam caminhando tristes. E muitas pessoas estão dessa forma. Muitos crentes estão dessa forma, vencidos, como se a morte tivesse a última palavra, como se aquele problema, como se aquela angústia, como aquela enfermidade tivesse a última palavra. Esses discípulos, a Bíblia diz que eles estavam com os olhos tapados em relação às Escrituras Sagradas. E muitos estão dessa forma, meus irmãos e irmãs, com os olhos tapados em relação às promessas que o Senhor fez na sua palavra. Existe promessa para a família, existe promessa para o nosso corpo, existe promessa para a nossa mente, existe promessa para o nosso coração, existe
promessa para a nossa alma, a vida eterna. A Bíblia Sagrada está cheia de promessa, mas a Bíblia diz aqui que aqueles discípulos, eles estavam cabisbaixos, eles estavam tristes, porque eles estavam com os olhos fechados. Diz aqui a palavra de Deus. O Senhor Jesus estava tão perto e eles não perceberam a presença dele. E muitos estão dessa forma. Muitos discípulos estão tristes, muitos crentes estão tristes, muitos crentes estão angustiados, não sabendo que Jesus está bem pertinho deles. O Senhor Jesus, ele fez uma promessa lá em Mateus capítulo 28, ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Ele está tão pertinho de você, amém? Ele está pertinho de mim, ele está pertinho de você. Então nós precisamos acreditar, para que o impacto da ressurreição venha fazer um grande milagre na nossa vida. A Bíblia diz aqui que aqueles homens que estavam em caminho para Emaús, eles já haviam ouvido a história que as mulheres tinham contado. O túmulo está vazio. Os anjos deram testemunhos para aquelas mulheres, e aquelas mulheres imediatamente foram para eles: olha, o túmulo está vazio. E os anjos falaram para nós que Jesus ressuscitou. Aleluia. Mas aqueles homens estavam tristes. Estavam tristes como se Jesus não tivesse ressuscitado. Então nós precisamos nos alegrar porque Jesus ressuscitou. Nos alegrar porque Ele é a nossa esperança. Amém. Nos alegrar porque Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso socorro. Devemos nos alegrar. Pedro, ele falou assim para Enéas: Jesus Cristo te dá saúde, porque Ele é a nossa saúde. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que os corações daqueles homens estavam tomados com profunda tristeza, como se Jesus não tivesse ressuscitado, e eles estavam andando para Emaús. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus se aproximou deles e começou a falar com eles. Aleluia. Na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da tristeza, na hora que parece que tudo está perdido, o Senhor Jesus vem e fala conosco. Glória a Deus! Ele fala conosco para mostrar que Ele está conosco. Ele fala conosco para mostrar: eu ressuscitei segundo a palavra de Deus. Eu ressuscitei segundo as Escrituras Sagradas. Por isso há esperança para vocês, porque eu ressuscitei. Aleluia. Ele fala conosco. Ele fala para mim, Ele fala para você: há esperança. Eu estou contigo. Esse problema não é tão grande que eu não possa resolver. Eu estou cuidando de ti. Não tema, porque estou contigo. Ele fala. E quando Ele fala, diz a palavra de Deus: acende um fogo em nós, acende uma alegria em nós. Aí vem a alegria da salvação. Aí o Espírito Santo começa a operar. A palavra de Deus diz que quando aqueles homens estavam ouvindo o Senhor Jesus falando com eles, os corações deles estavam ardendo, porque a palavra de Deus estava penetrando nos corações deles. Aleluia. Estava abrindo os olhos que estavam apagados, os olhos que estavam fechados. Com a palavra de Deus começou a se abrir, porque a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Aleluia. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia todos os dias, porque através das Escrituras Sagradas você vai ter esperança. Através das Escrituras Sagradas você vai crer mais. Através das Escrituras Sagradas você vai ter mais fé. Leia a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Aleluia. Ele aumenta a nossa fé. A palavra aumenta a nossa fé. A palavra de Deus aumenta a nossa confiança. A palavra de Deus, ela nos dirige. Diz a Bíblia Sagrada
que quando nós temos a comunhão com o Cristo vivo, nosso coração começa a arder com o fogo de Deus. O que aconteceu com aqueles dois homens? Aquela tristeza acabou quando o Senhor Jesus se aproximou deles e começou a falar a palavra, começou a falar o que estava escrito nas profecias, dos salmos, dos profetas, no livro das leis. Olha, está falando a meu respeito. O coração deles começou a arder como fogo, porque a presença do Senhor estava com ele, e aquela tristeza profunda e aquela angústia profunda saiu de perto deles, porque o Senhor Jesus estava ali bem pertinho deles. Aleluia. O Senhor Jesus não te abandona. Você pode estar onde você estiver. Você estiver dentro do poço, Ele vai lá e vai te consolar. Vai lá e vai falar para você que tem esperança. Vai lá e vai falar para você que a vitória é sua, porque é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aonde você estiver, Ele vai. Ele vai. O Senhor Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos em nosso caminho que o Senhor Jesus está vivo, não há mais espaço para a tristeza, não há mais espaço para a desesperança, não há mais espaço para a incredulidade. Aleluia. Quando nós reconhecemos isso, Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele está comigo todos os dias até a consumação do século, porque essa foi a promessa dele. Então você não vai ter mais espaço para tristeza, para angústia, porque você vai se alegrar, porque você sabe, Jesus está perto de você. Aleluia. Ele não te abandona. A palavra de Deus diz: eleve meus olhos para os montes, Salmo 121, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme. Ele te guarda, Ele te protege e Ele te abençoa. Aleluia. Até quando você está dormindo, Ele está te guardando, Ele está te protegendo. O mal quer se aproximar, mas Ele está ali te guardando, Ele está ali te protegendo, Ele está ali te abençoando, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele está conosco. Aleluia. Quando o coração está cheio do fogo da presença de Deus, é dissipada a incredulidade, a dúvida. Aqueles homens, eles andaram, meus queridos irmãos, alguns quilômetros até chegar em Emaús. 60 estádios equivale a 12 quilômetros. Eles andaram 12 quilômetros. Saíram de Jerusalém para Emaús, 12 quilômetros. No meio do caminho, o Senhor Jesus se encontrou com ele e começou a falar com eles. A tristeza começou a sair do coração deles. Eles entraram em uma casa. E quando eles entraram numa casa, eles foram comer do pão. Já estava anoitecendo. Eles foram comer do pão. E o Senhor Jesus pegou aquele pão e foi partir o pão. E quando o Senhor Jesus foi partir o pão, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que aquele que estava ali com ele era o Senhor Jesus. Aleluia. Eles andaram 12 quilômetros até aquela casa. E quando eles receberam a presença do Senhor Jesus na vida deles, a Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém para dizer para aquele povo: o Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia. Voltaram correndo, cheio da presença do Senhor, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança, para falar para todas as pessoas que Jesus não estava morto, que o Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia. E é isso que faz o impacto da ressurreição na vida de alguém. O impacto da ressurreição mostra que há esperança. O impacto da ressurreição mostra que o Senhor resolve nossos problemas. O impacto da ressurreição mostra que o Senhor está conosco todos os dias. Você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está na rua, Ele está com você todos os momentos. É o impacto da ressurreição, porque Ele é o Cristo ressuscitado, Ele é o Cristo vivo. Aleluia. E diz a palavra de Deus: o dia Ele vai voltar. Ele nos abençoa através do Espírito Santo. E Ele tem cuidado
Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Ele não deixa nós tropeçar na pedra, Ele não deixa nós cairmos no buraco, porque Ele está conosco, aleluia. Ele está aqui nos preparando para o grande encontro. O Espírito Santo, através do Senhor Jesus, está aqui nos preparando para o grande encontro com o Senhor Jesus em corpo, porque quando Ele vier, diz a palavra de Deus, o arcanjo vai tocar a trombeta e Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo. Os mortos têm esperança, e a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Os mortos em Cristo têm esperança. Eles estão agora no paraíso, eles estão no lugar de descanso, eles estão no lugar de paz, aguardando o arrebatamento, porque quando aconteceu o arrebatamento, o Espírito dos santos, os Espíritos purificados dos santos que estão no paraíso, vai entrar no corpo que era um deles antes de morrer, e o Senhor Jesus vai pegar esse corpo e vai transformar este corpo num corpo imortal, o mesmo corpo que foi o corpo que ele morreu com ele vai ressuscitar. Mas se for cego, se for aleijado, ele vai ressuscitar perfeito, sem nenhuma doença, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele tem o poder de sujeitar diante dos pés dele todas as coisas. Debaixo dos pés dele, ele sujeita todas as coisas. Vai ser tremendo o dia da volta do Senhor. Vai ser tremendo. E essa, meus queridos irmãos, é a nossa esperança. Nós não podemos viver de cabisbaixo, não podemos viver triste, angustiado, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está conosco, e Ele está nos guiando para aquele grande dia do arrebatamento, aleluia. Ele vai voltar, é uma realidade, Ele vai voltar, e nós precisamos nos preparar para aquele grande dia. Não sabemos qual dia, mas Ele vai cumprir a sua promessa. E tudo que está escrito vai acontecer. Porque o Senhor Jesus, Ele disse, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Quando nós cremos que Jesus ressuscitou, quando nós clamamos ao Senhor Jesus ressuscitado, Ele vem de encontro à nossa necessidade. Ele tira a tristeza, Ele tira a angústia, coloca a alegria, coloca a esperança, coloca a fé, coloca a bênção de nossa vida. E nós temos as primícias do Espírito Santo em nossa vida. O povo de Deus tem as primícias do Espírito Santo. Mas um dia, esse corpo que é mortal, ele vai ser redimido, porque aquele que é perfeito virá. E quando ele vier, ele vai redimir o nosso corpo. Porque a palavra de Deus diz que quando aquilo que é mortal se revertir da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revertir da incorruptibilidade, aí tragada foi a morte na vitória. Aleluia. A morte não vai ter. Aqui, 1 Coríntios 15, 54. Olha aí. E quando isto que é corruptível, o corpo corrupto é o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O meu corpo, o seu corpo que é corrupto, vai se revestir da incorruptibilidade. É o Senhor que vai fazer isso. O meu corpo, o teu corpo que é mortal, vai se revestir da imortalidade. E quem vai fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber a honra, Ele é digno de receber a glória, Ele é digno de receber todo o louvor hoje e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia.